Bom dia, irmãos. Chegou o dia 12 de julho. Espero que vocês tivessem uma boa noite de descanso e temos uma nova semana para viver para o Senhor, né? Bom, hoje na nossa escola dominical estaremos iniciando um estudo por 6 semanas sobre as 5 ofertas achadas em Levíticos capítulos 1 a 7. Realmente capítulos 1 a 5, mas vai ver mais adiante porque eu digo 1 a 7. Foi pedido apresentar estes estudos para os alunos no seminário em Curitiba por pastor Alan. Foram apresentados aos alunos no mês passado, na semana antes dos seus exames finais. Então, hoje vamos assistir o que apresentei a eles. E através destas ofertas, há muito para aprender sobre a nossa salvação. Bom dia. É uma honra e privilégio poder ajudar o pastor Alan essa semana e ensinar vocês no Seminário Batista Regular do Sul. Melhor se podia eu estar lá em Pinhais, no seminário, e presente fisicamente, né? Mas é impossível. Sendo assim, eu estou virtualmente presente com vocês. Por outro lado, vocês não podem estar fisicamente aqui comigo na Beit Chayei Shalom, Casa Vida de Paz, em Niterói, Rio de Janeiro. Assim, eu estou no meu escritório fisicamente e vocês estão me visitando virtualmente. Tá? Muito bom. Como vocês devem saber, além de pastorear a Igreja Batista Regular Vida e Paz, eu trabalho com judeus. Cerca de 11 anos atrás, fiz um estudo bíblico deste assunto durante um retiro com judeus, a maioria não salvos. Não fui tão fundo no assunto como vamos ir esta semana, mas eu decidi deixar todas as expressões hebraicas que usei naquele tempo e até adicionei alguns a mais. Já mandei uma lista de palavras com as traduções para vocês terem em mão, ok? Nosso assunto esta semana será Hamashiach, tipificado pelas ofertas das escrituras hebraicas. Hamashiach é a palavra o Cristo, mas não é traduzida ainda. Realmente a tradução é o ungido. Jesus Cristo é o Salvador ungido, ou o ungido Salvador. Yeshua HaMashiach, ou HaMashiach Yeshua. Ok? Então vamos ouvir muito esses termos. Em hebraico, como em todos os 5 livros da Torá, lei, a primeira palavra no texto hebraico fornece um nome do livro. Neste caso, a palavra é Vaikra. Isso é Vaikra. E significa e ele chamou. Esse título enfatiza o conteúdo e o objetivo do livro de Levítico, a saber, a intenção de Deus de ser conhecido e ensinar seu povo. Deus chamou Moisés da tenda da congregação, do tabernáculo, para falar pessoalmente com ele. Podemos notar que isso é registrado nada menos de 50 vezes no livro. Essa conversa face a face com Deus colocou Moisés à parte de todos os profetas que o seguiram. Por exemplo, em Deuteronômio 34, versículo 10, dá uma lida lá acerca dele sendo o maior profeta. Por meio de Moisés, ou em hebraico Moshe, né?
Moshe, Deus estava chamando todos os sacerdotes e levitas para ministrarem diante do Senhor, para que através deles ele pudesse ser bem conhecido por todo o seu povo e que eles, por sua vez, pudessem saber como viver diante dele, manter um relacionamento adequado com ele através dos sacrifícios e de todas as outras ordenanças e a ser o povo que ele desejava abençoar, de modo que, pelo exemplo deles, todas as nações e povos pudessem conhecer o Deus verdadeiro e ser abençoados também. Agora, o título em nossas Bíblias, Levítico, é uma transliteração do título na Septuaginta, a antiga tradução grega do Velho Testamento. É assim chamado porque registra os deveres dos levitas perante Deus. Então, vamos dar uma palavra na oração. Deus, te damos graças pelo privilégio de estar aqui hoje à noite, Pai. Nos dirige enquanto que dá essa olhada na tua palavra, Pai. Abençoa esses alunos. Dá-lhes, Pai, uma maior apreciação pelas escrituras hebraicas. E para que eles possam aprender a ver HaMashiach Yeshua no Velho Testamento. Pedimos isso, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. A obra do nosso Adon Yeshua, Mashiach, o Messias, nosso Senhor Jesus, né, é descrito ou retratado pelas ofertas e sacrifícios levíticos das escrituras hebraicas. Realmente, uma pessoa não precisa esperar até chegar ao Brit Hadashah, Novo Testamento, para ler acerca do Messias. Nenhuma oferta separadamente pode retratar completamente o que ele fez, mas cada uma esclarece algum aspecto de sua obra ou de sua pessoa. E esses diferentes sacrifícios são tipos messiânicos e testam nossa compreensão em vários aspectos do sacrifício do Mashiach Yeshua na cruz. Através dessas ofertas, o crente maduro vê o Mashiach crucificado em vários dos seus aspectos. Agora, tendo usado o termo tipo messiânico, devo explicar como nós usamos, pois no nosso estudo destas 5 palavras encaixa diretamente no assunto que queremos estudar. Quando lemos nas escrituras hebraicas, constantemente conscientizamos-nos de uma sombra peculiar. E ao conferir suas páginas e elevando nossos olhos, descobrimos que esta sombra é HaMashiach Yeshua. As escrituras são repletas de quadros, figuras, sombras, ou seja, tipos messiânicas. Agora, surge a seguinte pergunta: o que é um tipo messiânico? Um tipo messiânico pode ser uma pessoa, uma coisa, ou um lugar, ou um evento que encontramos nas escrituras hebraicas, designado para representar ou prefigurar profeticamente a pessoa ou a obra redentora do Messias na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Por exemplo, nós vamos para 1 Coríntios capítulo 10, rapidamente. 1 Coríntios capítulo 10. E aqui, nesse capítulo, realmente o apóstolo Paulo menciona vários tipos messiânicos, e ele junta todos. Em versículo 11, ele diz: ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso,
para quem já são chegados aos fins dos séculos. E indo para Hebreus, capítulo 8, versículo 5, 8, versículo 5, o escritor que está falando sobre o sacerdócio e a excelência do ministério do Messias, ele diz em versículo 5, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. E também em capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra de bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Esse é o assunto que nós vamos falar essa semana acerca dos sacrifícios ou as ofertas. Né? Então, nosso Adon Yeshua usou os tipos messiânicos como método de ensinar acerca de si mesmo. Veremos alguns exemplos sem comentá-los, tá? Vocês podem marcar e conversar entre si, fala com seus pastores e vai ver isso, tá? Em Mateus 12, versículos 38 a 42. Mateus 12, 38, 42. Jesus falava de Jonas e de Salomão como sendo tipos messiânicos. Agora, as cenas são tiradas de 2 Crônicas, capítulo 9, e Jonas, capítulo 1. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51, vemos o Messias mesmo como tipificado pela escada de Jacó. A escada de Jacó encontramos em Gênesis 28, versículo 12. Tá? Em João capítulo 3, versículos 14 e 15, ele referiu a si mesmo como tipificado na serpente de bronze. Em Números 21, versículos 5 a 9. Cristo tipificado como uma serpente? Como? Né? Eu não vou explicar hoje. Vocês vão precisar estudar e ver isso por si mesmo. Né? Ou então, faz que eu seja convidada uma outra vez. Em capítulo 6 de João, versículo 35, ele ensinou como foi tipificado pelo maná, o pão que alimentava os filhos de Israel durante os 40 anos no deserto. E lembra a ocasião? Eles foram mandados no dia seguinte, saindo da casa, das suas tendas, colecionar o pão que viria por Deus. Né? Então eles saíram das tendas e olharam, falaram o quê? O que é isso? Né? Não. Eles falaram maná. O que quer dizer? O que é isso? Agora, o apóstolo Paulo também usou os tipos messiânicos nos seus ensinos, nas suas epístolas, algumas vezes. Por exemplo, em Romanos capítulo 5, versículo 14, ele mencionou Adão como um tipo messiânico, tirado de Gênesis 1 e 2. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ele fala da festa de Pesach, Hag Pesach, ou festa de Páscoa, sendo também tipo messiânico, e tirado de Levítico 23 e os primeiros capítulos do Êxodo. Né? E
Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Paulo refere a rocha no deserto como outro tipo messiânico. E essa referência é de Êxodo, capítulo 17, versículo 6. E em Colossenses, capítulo 2, vamos lá, Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Nós não vamos ler o contexto aqui, mas vamos pegar esses versículos, vocês vejam depois, mas ele diz aqui, ele diz, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Éramos sombras no passado, agora veio o verdadeiro, a pessoa própria. Isso é que pela primeira, podia ver apenas a sombra nas escrituras hebraicas, mas agora, desde o tempo do Messias, pode ver o verdadeiro, HaMashiach, Yeshua. Agora, vamos para o livro de Levítico. Livro de Levítico. Porque o nosso texto é os primeiros 5 capítulos de Levítico, né? Então, voltamos para o livro de Levítico, as 5 ofertas para o povo, para que o povo foi requerido a praticar. As leis dos sacrifícios, nos capítulos 1 a 7, são divisíveis em 2 grupos, instruções. As instruções gerais encontramos em capítulos 1 a 5, onde vamos gastar mais tempo. Essas são as instruções gerais. Esses capítulos contêm as instruções gerais dadas que eram aplicáveis tanto à nação como um todo, quanto também aos israelitas individuais. Os capítulos 1 a 5 nos informam sobre os animais que poderiam ser sacrificados, bem como os grãos, produtos de grãos, azeite, sal e incenso a serem usados. Regras precisas foram estabelecidas para o modo como deveriam ser oferecidas os sacrifícios. Já nos capítulos 4 e 5, são descritos as ocasiões em que as ofertas pelo pecado e pela culpa deveriam ser apresentadas. E da mesma forma, instruções são dadas quanto aos sacrifícios a serem oferecidos e o modo de apresentação em cada ocasião separada. Agora, em capítulos 6 e 7, encontramos os regulamentos especiais. Esse segundo grupo contém regras especiais para os sacerdotes, em relação aos seus deveres para os diferentes sacrifícios, as porções que deveriam receber, juntamente com várias leis complementares. Por exemplo, no que diz respeito às ofertas de alimentos dos sacerdotes e aos vários tipos de sacrifícios ou ofertas pacíficas. Todas essas leis se referem exclusivamente aos sacrifícios a serem oferecidos espontaneamente por indivíduos ou por toda a nação, pressupondo a consciência e a confissão do pecado. Mesmo no caso das ofertas pela expiação do pecado e as ofertas pela expiação da culpa do pecado. E a sua apresentação sendo feita exigindo que fossem oferecidos pela vontade daqueles que pecaram. Além disso, nesses capítulos não há regulamentos mencionados sobre a hora de apresentá-los ou a ordem em que eles deviam seguir, como quando 2 ou mais fossem oferecidos juntos.
Todos esses regulamentos se aplicavam não apenas aos sacrifícios particulares, mas também àqueles da congregação que eram proibidos por leis especiais para todos os dias e para as festas anuais, bem como os sacrifícios de purificação e de consagração, para os quais não havia ritual separado e ordenado. Então, chegamos agora aos 5 ofertas apresentadas nos capítulos 1 a 5. Essas ofertas foram divididas em 2 classes. As 3 primeiras foram chamadas de ofertas de cheiro suave. As 2 últimas foram chamadas de ofertas pelos pecados. Agora, as ofertas prescritas são 5. Primeiro, no capítulo 1, Olá, o holocausto. Em capítulo 2, Minchá, oferta dos alimentos. Em capítulo 3, Shalamim, a pacífica. Em capítulo 7, Chatat, expiação do pecado. Palavra Chatat, pecado. E expiação da culpa, Asham, em capítulo 5. Então, o que seriam ofertas de cheiro suave e ofertas sem cheiro suave? Qual é a diferença entre eles? Boa pergunta, né? As respostas dessas perguntas são: ofertas de cheiro suave são as ofertas queimadas que tipificam Mashiach Yeshua em sua perfeição divina e em sua amorosa devoção à vontade do Pai. Enquanto que as ofertas sem cheiro suave são as ofertas queimadas que tipificam HaMashiach Yeshua levando sobre si todas as ofensas do pecador. Minhas ofensas, suas. Ambos os tipos de ofertas são substitutivos. No holocausto, as de cheiro suave, Yeshua toma nosso lugar e compensa a nossa falta de devoção a Deus. Já nas ofertas pela expiação do pecado e as de expiação da culpa do pecado, estas sem cheiro suave, Yeshua sofre em razão de nossa desobediência. Porém, antes de vermos essas ofertas em detalhe, atentaremos para os animais aceitáveis para o sacrifício. E esses são 5. Agora, em primeiro lugar, vamos ler Levítico capítulo 1. Capítulo 1, espero que vocês já estão com suas Bíblias abertas. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de rebanho e de ovelha. E se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. A porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e aspergirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavará-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é.
oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para o holocausto, oferecerá macho sem defeito. E o degolará ao lado do altar que da parte que dá para o norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois o partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, a fressura e as pernas lavar-se-ão com água. E o sacerdote tudo oferecerá e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos. E o sacerdote oferecerá sobre o altar e tirar-lhe-á a cabeça. E a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo, com as suas penas, tirará e o lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lugar da cinza. E fendê-la junto às suas asas, porém não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então, o primeiro animal que encontramos é o bezerro, o boi. E o bezerro, o boi, tipifica HaMashiach como o servo paciente e sofredor. Vamos para Hebreus 12. Hebreus capítulo 12 agora. Hebreus capítulo 12. Vamos ler versículos 2 e 3. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Agora vamos também para Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vou ler versículos 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Mashiach Yeshua, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E com isto devemos ir também para Isaías 52. Isaías 52. Versículo 13, 14 e 15. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Mas antes disso, como pasmara muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram, entenderão. Então, o bezerro, o boi, tipifica HaMashiach como o servo paciente e sofredor, obediente até a morte,
Sua oferta, nesse sentido, é substitutiva, pois nós é que somos desobedientes. A ovelha, o cordeiro, tipifica HaMashiach Yeshua em relação à sua entrega voluntária e sem resistência para morrer na cruz. Vimos isso em Isaías 53, estamos em 52, agora 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Já tem ido a um lugar onde animais estavam sendo abatidos? Você não quer ouvir. Porcos, um escândalo alto. Até as vacas também, mugindo e muito barulho. Mas quando chega a vez das ovelhas, nenhum som. Eles entram. Então, vamos para o bode. Agora, temos que identificar o bode. Vamos usar as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 25. E vai parecer que eu vou apresentar algo contraditório, mas logo você vai ver que não é. Tá? Em capítulo 25 de Mateus, versículo 33, Jesus está falando do tempo futuro. Tá? E o juízo das nações. E ele vai dividir as nações em dois grupos. Versículo 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Pulando para o versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O bode é um tipo messiânico? Sim. Como? Lembra a serpente? Então vamos ver o bode. O bode representa, em geral, ao pecador. Você antes da sua salvação. O pecador em geral. E quando era usado como sacrifício, tipificado HaMashiach desta maneira: ele foi contado com os transgressores. Isaías 53. De novo, Isaías 53. Versículo 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então, o bode representa o pecador, mas lembra que Cristo tomou nosso lugar. Então, um bode. Yeshua, mesmo sendo o Filho de Deus, foi feito maldição por nós. Vamos para Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Vamos ler versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O bode representa o pecador. Quando era usado como sacrifício, tipifica HaMashiach desta maneira.
Ele foi contado com os transgressores. Deus fez com que aquele que não conheceu o pecado fosse feito pecado por nós. Yeshua, mesmo sendo o Filho de Deus, foi feito maldição por nós quando foi pregado na cruz. Agora veremos a rola, ou o pombinho. Tá? Por natureza, simbolizam a inocência. E podemos, por exemplo, ler em Isaías 38, versículo 14, e 59, versículo 11, e podemos ver esses animais, em contraste com Israel, que é o grande transgressor. Tá? Em Hebreus capítulo 7, Hebreus capítulo 7, versículo 26, nós lemos: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Ele é inocente. Estas aves tipificam Hamashiach na sua inocência e também sua pobreza. Vamos para Levítico capítulo 5. Levítico capítulo 5, versículo 7. Mas se em sua mão não houver recurso para gado miúdo, então trará para a expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. Eu lembro morando uns 20 e poucos anos em Israel, à beira do mar Galileia. E eu lembro observando de manhã cedo as rolas e também os pombinhos, muitos voando soltos. O pobre, muitas vezes, nem tinha dinheiro para comprar sua oferta. Então ele tinha que caçar uma dessas aves. O menos que ele podia, trabalhando para comprar ou adquirir uma dessas. Ou 2 dessas, melhor, né? Então ele podia ter algo. Custou o tempo para capturá-las. Estas aves tipificam Hamashiach na sua inocência e sendo aquele que se fez pobre por amor de nós. Cujo caminho de pobreza começou quando ele fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Deixando sua glória anterior à encarnação, e terminou sendo o sacrifício pelo qual nos tornamos ricos. Vamos para 2 Coríntios agora. 2 aos Coríntios, capítulo 8. 2 aos Coríntios, capítulo 8. 2 aos Coríntios, capítulo 8, e vamos ler versículo 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Você e eu. Vamos também para Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Versículos 6 a 8. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte da cruz.
Vamos também para o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5. Capítulo 17, versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. O sacrifício de Yeshua, o homem humilde, tornou-se o sacrifício do homem pobre. Lembra quando ele nasceu? E depois, quando ele foi apresentado no templo, ele já tinha aproximadamente um mês, um pouco mais de um mês de vida, e foi ofertada 2 rolas, porque a sua família era pobre. Vamos para 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2. Veremos versículos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua Mashiach, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu templo. Podemos comparar isso também com Hebreus, capítulo 9. Vamos para Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, versículo 26, que diz: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E podemos ir também para capítulo 13, versículo 15. E nós lemos, portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Bom, agora vamos ver esses animais que foram aproveitos em sacrifício. O bezerro, o boi. No tempo do rei Salomão, foi sacrificado muitos. Vá para 1 Reis, capítulo 8, versículo 63. E realmente lendo o capítulo inteiro, vai ver o rei Salomão e aquela festa da dedicação. Quantos animais foram sacrificados? Agora nós vamos ver que uma boa parte desses animais sacrificados, o povo mesmo comeu. Vamos ver como podiam. Tá? E em 2 Crônicas, capítulo 35, podemos ver cordeiros e cabritos. Por quê? Porque no tempo do rei Josias, ele limpou o templo e decretou que a nação ia fazer o que deveria estar fazendo, celebrar Chag HaPesach, a festa de Páscoa, em 2 Crônicas, capítulo 35. E em Levítico, capítulo 16, podemos ver o bode, aliás, 2 bodes, em capítulo 16, no dia de Yom Kippur. E indo para Lucas, que já referi, a Lucas capítulo 2, versículos 21 a 24, podemos ver o par de rolas, ou 2 pombinhos. Né? Então essa é a nossa aula hoje. Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio de abrir a Tua palavra com esses alunos. Abençoá-los, abrem seus olhos de entendimento espirituais, Pai, para aprenderem e apreciar melhor as antigas escrituras hebraicas. No nome de Yeshua HaMashiach, oramos. Amém.